E nós vamos agora para Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com o nosso repórter Valdir Pacheco, que trata de um assunto bastante interessante. Fala dos sistemas ILP e LPF, como que isso pode contribuir e aumentar na produção de carne. Vamos saber das informações agora. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Ok, Juliana, bom dia. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agro Silvopastoril, que vem conduzindo os trabalhos de experimento dentro da ILP e ILPF. Bruno, é um prazer em recebê-lo aqui novamente. Bom dia. Essa integração dos sistemas produtivos agropecuário é um caminho sem volta hoje no campo, Bruno? Bom dia, Pacheco. Bom dia, amigos do SBA. Sim, Pacheco, acho que esse é o ponto que a gente está vivendo hoje, especialmente sob a ótica da pecuária, né? Quando a gente olha para trás e quando a gente fala de caminho sem volta, a gente precisa estabelecer o que é esse caminho, olhar para trás e poder ver para onde a gente quer chegar. Quando a gente vai para a década de 70, década de 80, quando o Brasil passou a ser um país agrícola, né, cada dia mais a gente trabalhando nessa área, a gente tem aí soja e milho produzindo na casa de 1.600, 1.700 toneladas por hectare. E hoje a gente tem soja de 3.300, milho acima de 5 toneladas. Isso são dados da Conab aí fechando da última safra. E quando a gente olha para a pecuária, a gente vê uma crescente de rebanho desde a década de 70, com um aumento muito pequeno ainda das áreas de pastagem, especialmente as de pastagem cultivada e pouco uso de pastagem nativa. Então, se a gente nos últimos 30, 40 anos conseguiu evoluir muito, e de fato evoluímos, a gente precisa começar a pensar de como nós vamos fazer daqui para frente. Todo início e todo o processo, né, de colonização, especialmente desse Brasil central, se deu lá na década de 70, 80, a gente abrindo as áreas e fazendo a pecuária acontecer. E, na sequência, isso vem um pouco de soja e um pouco de milho, porque é assim que o sistema funciona. A gente abre a floresta, bota boi, bota soja e bota milho. E, nos últimos anos, o que a gente viu foi uma comparação muito grande com o que a pecuária pode me dar em vistas do que a agricultura pode me dar. Só que a gente passou algum tempo comparando uma pecuária de 4, 5 arrobas por hectare, que é a nossa média nacional, uma pecuária de 0,8, 0,9 boi por hectare, com a soja já hoje aí de 65, 70 sacas. E os sistemas integrados trouxeram para nós a possibilidade de enxergar isso e enxergar isso de uma maneira diferente. Os sistemas, mesmo os sistemas exclusivos, nos últimos 10, 15 anos, sofreram com a série de entradas de tecnologias, os novos cultivares, o melhoramento genético do rebanho, trouxe para nós a possibilidade de sair dessas 4, 5 arrobas por hectare, que é a nossa média nacional de produção de carne, e passar isso para números de 18, 20 arrobas por hectare, que já são números muito mais razoáveis, números que botam o produtor numa situação de rentabilidade muito mais razoável. E, ao mesmo tempo, né, os sistemas integrados vêm trazendo, com o plantio direto, que se intensifica nos últimos também 15, 20 anos, a necessidade de utilização das gramíneas, dos capins, para que a gente faça um bom plantio direto, para que a gente tenha boa matéria orgânica no solo, para que a gente melhore o nosso solo do ponto de vista físico-químico. E aí, na hora em que a gente está fazendo as gramíneas, né, nas áreas de agricultura, onde a gente tem braquiária nas áreas de agricultura, é a época do ano onde a pecuária mais sofre, porque não tem chuva. O nosso Brasil central, de maneira geral, junho, julho e agosto são meses sem chuva, são meses onde a gente não vai ter crescimento. Estações bem definidas. Estações, né, bem definidas. E aí a gente passa a ter, já acontecendo, do lado de uma fazenda de pecuária, onde não há produção de forragem, uma fazenda que tem lavoura e que tem uma boa produção de grãos, e na entre-safra tem uma boa produção de forragem. Então eu gosto de dizer que a ILP não foi inventada, né? A ILP se inventou, porque a gente estava ao mesmo tempo no junho, julho e agosto com pasto verde esperando a soja do ano seguinte e uma pecuária que faltava comida do jeito que a gente gostaria que tivesse dentro da fazenda de pecuária. Nesse sentido, os produtores começaram a trabalhar em conjunto, e aí me alegro de ouvir hoje muitos produtores se, né, intitulando agropecuaristas, e eu acho que é para aí que a gente caminha, pessoas que aprenderam que não adianta só ser um especialista, seja ele em soja ou ele em pecuária. Esse conceito de especialista é um conceito muito pautado no hemisfério norte. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa de maneira geral, a gente tem esse conceito de especialista muito forte, e o especialista é aquele cara que se especializou, por exemplo, em produzir soja. Só que lá a gente tem 100, 110 dias de possibilidade de cultivo. No Brasil, especialmente aqui no nosso Brasil Central, no Mato Grosso especialmente, temos 7, 8 meses de índice pluviométrico bem razoável, uma seca curta de 3, 4 meses. Então, se eu consigo produzir soja em 100, 105 dias, depois ainda fazer uma safrinha de milho, ou já plantar uma braquiária, e a partir de então fazer 100, 120, 150 dias de pecuária, numa área onde foi soja, a gente consegue evoluir demais nos sistemas e produzir boi gordo o ano inteiro.
A gente já tem números, por exemplo, como o do sistema Gravataí, que vai ser lançado agora em Rondonópolis na semana que vem, onde a gente conseguiu aumentar de 6 a 7 sacas de soja por hectare, quando a gente trabalha nessas forrageiras ao longo do período da entre-safra, consorciando ela, por exemplo, com feijão calpi. Olha só. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma palhada mais rica em nitrogênio, uma palhada com matéria orgânica bastante rica, e isso se reflete de maneira muito intensa na soja do ano seguinte. Então a gente consegue hoje fazer cada vez mais soja durante a safra, fazer uma entre-safra com pastos de braquiária enriquecido com leguminosas e sempre ter a possibilidade de adicionar produtos novos na fazenda, né? Isso traz para o produtor, especialmente para o pecuarista, a possibilidade de diversificar dentro da sua fazenda. Né? Se você pensar comigo aqui do ponto de vista de um criador de bezerros, né? Um produtor de cria, ele é um cara que faz bezerro todo ano. Se o preço do bezerro está bom, ele precisa vender. Se o preço do bezerro não está tão bom, ele também precisa vender. A partir do momento em que uma fazenda tem lavoura e pecuária, a gente abre uma série de outras possibilidades, porque na hora que eu tenho o bezerro pronto, eu posso tomar a decisão de recriá-lo, de semi-confiná-lo ou de confiná-lo e manter isso num ciclo completo dentro da fazenda, especialmente se eu estiver trabalhando com soja e milho, onde eu tenho áreas que vão se alternar e vão me trazer áreas de pastagem após a colheita da soja, e hoje a gente aprendeu a fazer isso. Planta-se capim de maneira muito boa hoje, dentro, né, da expectativa da fazenda do que se precisa de produção de pasto na entre-safra. E aí um produtor de bezerro pode todo ano tomar uma decisão diferente. Se o preço do bezerro está bom e do ponto de vista econômico, no bezerro ele já faturou o que ele esperava para o negócio, faz-se a venda do bezerro. Mas se do ponto de vista financeiro o bezerro não trouxe para ele aquela expectativa, passamos isso para o sistema de recria e de semi-confinamento, de confinamento, para que a gente consiga terminar esse animal em 20, 24 meses. E nisso também a gente evoluiu muito, né? Esse boi nosso de 3 anos e meio, ele vem abaixando essa idade, trazendo com que os sistemas fiquem cada vez mais eficientes e que juntos, né, soja, milho e boi, não sejam atividades competitivas, mas sim atividades complementares que trazem esse aspecto generalista para a propriedade. Um aspecto onde a gente consiga abrir a possibilidade econômica dentro da fazenda de entregar mais do que um produto, e fazer números na pecuária, como a gente tem conseguido, de até 40 arrobas por hectare. Acho que esse é o caminho da evolução que a gente tem feito, e olhando para frente, a gente não pode deixar de vislumbrar essa possibilidade, e em fazendas onde houver a possibilidade, a gente trabalha com sistemas integrados. Ok, Bruno. Muito bom, é muito esclarecedor, é bom saber que o Brasil está se encaminhando para esse sistema produtivo, onde a pecuária que vem à margem da produção, ela passa a ser tão interessante quanto a agricultura. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá, isso aí para o Brasil é uma grande contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Pacheco. A Embrapa que agradece a possibilidade. Muito obrigado. Acabei de conversar com o pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Bruno Pedreira. Juliana. Tá certo, Valdir. Obrigada pelas informações. Bruno, também obrigada por aceitar o nosso convite e trazer alguns detalhes sobre esses sistemas que realmente fazem muita diferença no campo.